Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula sobre funções oxigenadas e a nossa primeira função são os álcoois. O grupo funcional de um álcool é o OH ligado a um carbono saturado, carbono sp3, carbono que só realiza ligações simples. O grupo funcional de álcool, né, tem como sufixo IUPAC ol. Então nós vamos substituir o O de hidrocarboneto por ol. Vamos aos exemplos. Na hora de numerar a cadeia, você tem que dar prioridade para o grupo funcional, certo? Em todos esses exemplos, quando eu fui fazer a numeração, eu numerei da extremidade mais próxima do grupo funcional. Você tem que colocar a hidroxila com o menor número possível. Nesse sentido que eu numerei, a hidroxila ficou em 3. Se eu numerasse no outro sentido, ela iria ficar em 4, certo? E em um anel, né, uma cadeia fechada que tenha um grupo álcool, sempre esse grupo estará no número 1. No caso de um anel, como o grupo funcional, né, sempre vai estar no número 1, eu posso substituir aqui na nomenclatura. No final, eu posso omitir o número 1. Ao invés de falar pentanol, você pode falar pentanol. Então, na hora de numerar a cadeia, você dá prioridade para o grupo funcional. Numerou a cadeia, lembre-se dos passos para dar nome a uma cadeia ramificada. Primeiro você deve achar a cadeia principal, depois você deve numerar a cadeia principal. Depois você cita as ramificações em ordem alfabética e, por último, o nome da cadeia principal. E, nesse caso, usando o sufixo ol, de álcool. Próximos exemplos. No caso de mais de um grupo funcional, é necessário usar os prefixos de quantidade, di, tri, tetra e assim por diante. Sempre que for necessário usar um sufixo de quantidade, certo? Antes do sufixo, é necessário colocar essa vogal O, certo? Propano 1,3-diol. Então, isso é uma regrinha que muitas vezes é desobedecida, mas essa é a recomendação da IUPAC. Então, sempre que você tem que usar o prefixo de quantidade antes do sufixo, quando você tem dois ou mais grupos funcionais, é necessário colocar essa vogalzinha O, certo? Depois do infixo. Tudo bem? Um álcool muito importante, o propano 1,2,3-triol. Os nomes não sistemáticos, glicerina ou glicerol. A glicerina é um líquido viscoso, né, incolor, de sabor adocicado. Qual que é a importância da glicerina no cotidiano? A glicerina tem uma grande capacidade de reter moléculas de água, devido à capacidade dela de estabelecer ligações de hidrogênio com a molécula de água, como está representado aqui, ó, força intermolecular do tipo de ligação de hidrogênio, com a interação muito forte, certo, entre moléculas. Por isso ela é utilizada em cremes hidratantes, em sabonetes, ela é usada como umectante, né, em alimentos, né, mas ela também é usada na produção de explosivos, que é a nitroglicerina. Mas as utilizações mais comuns do cotidiano, cremes, hidratantes, umectante. Tudo bem? Essa é uma característica importante, tem que saber a nomenclatura, saber que a glicerina é o propano 1,2,3-triol e conhecer essas utilizações da glicerina e o porquê que ela tem essa capacidade de reter a água. Então vamos continuar. Agora a nomenclatura usual, o rádico funcional. Nessa nomenclatura, você vai citar o nome do grupo de carbonos, certo? Seguindo essa lógica. Il mais ico. Então aqui nós temos o etil, com ico etílico. Aqui o metil, com ico metílico. E aqui o grupo isopropil, com ico isopropílico. Sempre precedido da palavra álcool. As duas principais nomenclaturas radiofuncionais do álcool etílico e do álcool metílico. Essa nomenclatura é limitada e ela é recomendada ela só é prática, né, em compostos que têm a cadeia de baixa complexidade. Agora, classificação dos álcools. Nós podemos classificar os álcools primeiro quanto ao número de hidroxilas. Você tem só uma hidroxila, duas, três ou mais. Uma monoálcool, duas diálcool, três triálcool. Com número alto, nós podemos falar poliálcool.
Um diálcool importante é esse que está aparecendo aí embaixo, essa estrutura que está rotacionando, que é o etano 1,2-diol etileno glicol. É um composto químico largamente utilizado como anticongelante, aonde no cotidiano? Em aditivos de água de radiador, né? Principalmente em países frios, você não pode esquecer de colocar o aditivo na água do radiador, porque senão ela vai congelar. E todo o aditivo, se você olhar a composição, então você vai encontrar lá esse nome, etileno glicol, que é um composto de sabor adocicado, só que ele é extremamente tóxico. Então essa é a primeira classificação, quanto ao número de hidroxilas. Segunda classificação, quanto ao tipo de carbono que a hidroxila está ligada. Se o carbono que ela está ligada é primário, se o carbono é secundário ou se o carbono é terciário. Então, nós podemos ter o álcool primário, o álcool secundário, o álcool terciário. Esse álcool que está rotacionando aqui embaixo, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse álcool é o propan-2-ol ou isopropanol, ou álcool isopropílico. Ele é muito usado como solvente em tintas, vernizes, tinners, mas ele também é usado para fazer a limpeza de componentes eletrônicos, certo? Ele é o mais recomendado para fazer a limpeza de componentes eletrônicos. Então, essas são as duas classificações que você pode fazer em relação aos álcools. Classificar em relação ao número de hidroxilas e classificar em relação ao tipo de carbono que a hidroxila está ligada. Nós já vimos alguns álcools importantes no cotidiano, que é a glicerina, propano 1,2,3, triol, o etileno glicol, etano 1,2-diol, anticongelante, e o álcool isopropílico, que é usado para fazer limpeza de componentes eletrônicos. Mas o álcool mais importante do cotidiano é o etanol, também conhecido como álcool etílico ou álcool comum. O etanol é importante como solvente, é importante na produção de bebidas alcoólicas, na produção na indústria farmacêutica, para fazer perfumes, odorantes e na produção de biodiesel, certo? Como que ele é obtido no Brasil, né, turma? O Brasil é um dos maiores produtores de álcool do mundo e ele é produzido nesse processo de fermentação. Então, a sacarose da cana, né, numa primeira etapa, sofre hidrólise com a ajuda de uma enzima chamada invertase, dando origem à glicose e frutose, dois monossacarídeos que são isômeros. Na segunda etapa, tanto a glicose como a frutose, com a ajuda de uma outra enzima, a zimase, é convertida em CO2 e etanol. Essas bolhas que estão aparecendo aqui, nesse mosto de fermentação, são as bolhas de CO2. Isso é chamado de fervura a frio. Essas duas equações são extremamente importantes, né? Cada tonelada de cana produz aproximadamente 70 litros de álcool por esse processo de fermentação, certo? Agora, em países que não conseguem produzir o álcool a partir da agricultura, né? Porque no caso do Brasil ele é obtido a partir da cana, né? Da sacarose da cana. No caso dos Estados Unidos, a partir do milho, do amido do milho. Ou seja, você pode produzir álcool a partir da fermentação de carboidratos. Mas em todos os países tem condição de fazer isso. Então, nesse caso, uma outra via que o país pode obter, principalmente se ele tiver acesso, né, a se ele tiver acesso ao petróleo, é a hidratação do eteno. O eteno é o etileno. Essa hidratação é feita em meio ácido, produzindo o etanol. É uma reação de adição, quebra a pi, introduz de um lado o hidrogênio e introduz do outro lado a hidroxila. O catalisador geralmente usado é o ácido sulfúrico. O metanol. O metanol é o mais tóxico dos álcools. O etanol pode matar uma pessoa. Se a pessoa ingerir uma quantidade alta de etanol, principalmente rápido, ele pode atingir o coma alcoólico e virar óbito. Agora, o metanol ele é muito mais tóxico. Pequenas quantidades podem matar uma pessoa ou deixar a pessoa com sequelas. A principal dela, a cegueira. Ele também é usado como solvente, é uma importante matéria-prima na indústria e também pode ser usado como combustível em automóveis, em aviões a jatos, mas ele é um combustível que tem que ser usado com cuidado, devido à sua toxicidade.
Um detalhe importante a respeito desses álcools. A oxidação biológica. O que acontece no seu organismo quando você ingere etanol ou metanol? Vamos começar no caso do etanol, que é o mais simples. Por exemplo, bebidas alcoólicas. A pessoa ingeriu etanol, ele vai ser no nosso organismo metabolizado no fígado, com a ajuda de uma enzima chamada álcool desidrogenase. Esse símbolo aqui indica oxidação. Então, ele é oxidado por essa enzima no fígado, formando o etanol, que é um aldeído, uma próxima função que nós vamos discutir. O etanol causa o que no indivíduo? A ressaca. Então, o etanol ele é o responsável pelos sintomas da ressaca. Já o metanol, ele é oxidado também no fígado pela mesma enzima, pela álcool desidrogenase. Só que a sua oxidação produz o metanol, que é extremamente tóxico, que pode levar a problemas, né, que podem resultar na morte do indivíduo ou na cegueira. Qual é a medida de primeiros socorros para quem está intoxicado com metanol? Parece, né, piada, mas a medida é você ingerir etanol, quer dizer, bebidas alcoólicas. Você está contaminado com metanol, então você tem que ingerir bebidas alcoólicas de alto teor de etanol. Por que isso? Porque a mesma enzima que trabalha aqui também trabalha aqui. Se no seu organismo você só tem metanol, a enzima rapidamente vai transformar o metanol em metanol e aí começam os problemas. Agora, quando o seu organismo está repleto também de etanol, aparece um mecanismo de competição enzimática que vai retardar a transformação do metanol em metanol. Essa é só uma medida de primeiros socorros, certo? A pessoa tem que tomar essa medida de primeiros socorros, mas tem que ir para um hospital para receber a devida medicação. Isso é um detalhe importante, hein? Caiu na UFO recentemente. Então você tem que lembrar que uma das medidas de primeiros socorros para quem está intoxicado com metanol é a ingestão de etanol para a criação de um mecanismo de competição enzimática para retardar a transformação de metanol em metanol. Um detalhe importante também a ser comentado do metanol. O metanol tem uma chama muito clara, uma cor azul muito clara, então ela é praticamente invisível sob forte luminosidade. Por isso que se fala que o metanol, né, você já deve ter ouvido falar isso, que o metanol tem a chama invisível. Na verdade, ela não é totalmente invisível, certo? Mas se o ambiente estiver realmente muito claro, dificulta-se muito a visualização da chama. Nesse vídeo aqui, ó, na Fórmula Indy já foi utilizado o metanol como combustível. Veja que ocorreu aí um acidente, rebentou a mangueira, espalhou metanol para tudo quanto é lado, as pessoas começam a correr, né? Mas não é possível ver a chama propriamente dita. Isso ocorre porque a combustão dele é muito completa, praticamente não forma fuligem. Olha aí, cadê a chama? Mas ali está tendo fogo, ó. Certo? Olha esse outro exemplo. Praticamente não dá para ver a chama. Tudo bem? Então vamos continuar, né, na próxima aula, né, com a outra função. Então aqui nós encerramos a função álcool. Até a próxima, pessoal.